Olá a todos, agora depois de Hanukkah estamos de volta com o nosso estudo de Kitzur Haruch. A gente chega agora no capítulo 42, alahot ligadas à refeição, leis referentes ao modo como a pessoa deve comer. Teremos aqui muitas leis de etiqueta, que isso demonstra o tipo de pessoa, a característica da pessoa no momento em que ele está comendo. Fala que Kitzur Hanuch na Halacha Aleph, מי שיש לו בהמות או עופות שמזונותיהם עליו, אסור לו לאכול כלום עד שייתן להם מאכל. דכתיב נתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת. הקדימה התורה מאכל בהמה למאכל אדם. Alguém que ele tem animais, ou ele tem galinhas, ou frangos, qualquer tipo de ser vivo, qualquer tipo de animal, é proibido que a pessoa coma antes de alimentar os próprios animais. Isso se trata quando esses animais dependem da pessoa para comer, são animais que não conseguem comer comida sozinha, ele depende da pessoa, às vezes tem animais que conseguiriam fora sozinho, mas caso eles sejam domesticados, eles estão acostumados com algum tipo de ração, e eles não vão comer se a pessoa não der comida para ele, nesse caso também deve se alimentar primeiro os animais, e se trata também somente de animais que pertencem à própria pessoa, não precisa alimentar todos os gatos na rua antes de sentar para almoçar. Somente animais que pertencem à pessoa, deve-se primeiro alimentar eles e depois a própria pessoa comer. Isso a gente encontra no pasuk que a gente lê no Kriyat Shema, Venatati esse besadecha livhemtecha ve'achalta ve'savata. O pasuk fala para a gente que a Kadosh Baruch Hu, ele dá para o ser humano, através da chuva, ele faz com que cresçam verduras, com que cresçam plantas da terra, para os animais e para a pessoa. Então, já que a Torá antecipou os animais à pessoa, a gente entende daqui que a alimentação do animal vem antes da alimentação da pessoa, por isso, alguém que ele quer sentar para comer, ele deve primeiro ter certeza que o animal dele está satisfeito, não está com fome. Obviamente, se o animal já comeu e não está no momento dele comer, não tem problema a pessoa sentar e comer sem alimentar o animal antes. A gente está se tratando aqui de um animal que está com fome e ele depende de você para comer, e se você não der comida para ele, ele não vai conseguir comida sozinho, e ele também pertence à pessoa que vai sentar para comer. Nesse caso, deve alimentá-lo antes de comer. ולשתייה אדם קודם, דכתיב, שתה וגם גמלי חשקה, וכן כתיב והשקית את העדה ואת בעירם. Porém, com relação à bebida, o ser humano vem antes. Assim a gente encontra com Rivka. Quando Rivka foi servir bebida, foi servir água para Eliezer, escravo de Abraão, ela serviu primeiro para Eliezer e depois para os camelos. Então a gente vê que com relação à bebida, o ser humano vem antes. Halacha bet. Lo yochal adam velo yishte derech ra'av tanut. A pessoa não deve comer de uma maneira gulosa, certo? Ele vai trazer aqui alguns exemplos do que significa comer de uma maneira gulosa, mas o modo como a pessoa come, a etiqueta dele no momento em que ele faz a seudá, é uma etiqueta judaica importante que deve ser respeitada, porque isso demonstra que tipo de pessoa ele é, quais são as características dele, e também o modo como a pessoa come influencia muito ao valor que ele dá para a comida na vida. Alguém que come de forma gulosa, ele aos poucos vai aprendendo, vai se autoeducando, digamos assim, ou se autodeseducando, a dar valor demais para a comida e menos para questões mais importantes. Então, no momento de sentar para comer, deve-se comer de maneira respeitosa, digamos assim, com uma etiqueta judaica, e não de forma gulosa. Por exemplo, Lo yochal meumad velo yishte meumad. A pessoa não deve comer e beber de pé. Obviamente, tem situações como em festas, em que todas as pessoas estão de pé, você pega um copo de água, um copo de alguma bebida, não tem problema nessa situação comer ou beber de pé. A gente está tratando aqui de alguém que vai sentar na mesa, vai ser servida comida, só que a pessoa, de forma afobada, com muita fome, ele chega lá, se serve e nem senta para comer, ele já começa a comer de pé. Essa é uma maneira gulosa de comer, por isso não deve se comportar dessa forma. ויש שולחנו נקי ומכוסה יפה, אפילו אין לו לאכול רק דבר שאינו חשוב. A mesa também deve se estar limpa, não pode estar suja, bagunçada. Se alguém senta para comer, deve sentar numa mesa direita, organizada, arrumadinha, como se deve, não comendo um monte de bagunça e sujeira. Também não deve se pegar um pedaço muito grande para comer. Alguém que vai comer alguma coisa, alguma comida, ele deve cortar pedacinhos pequenos que caibam na boca. Não é bom nem encher a boca demais, não só não falar de boca cheia, mas também não deixar a boca cheia demais, que é difícil às vezes de mastigar. Isso daqui é uma maneira gulosa de comer, então deve-se pegar pedacinhos relativamente pequenos.
Ele traz aqui que não deve se segurar a comida com uma mão e ficar arrancando pedacinhos com a outra para comer. Também não é uma maneira bonita e correta de comer, deve-se cortar o pedaço de comida que a pessoa vai comer e isso ingerir na boca. לא ישתה כוס יין בפעם אחד, ואם שתה הרי זה גרגרן. בשתי פעמים זהו דרך ארץ, ובשלוש פעמים הרי זה מגסי הרוח. אם לא, כשהוא כוס גדול ביותר, יכול לשתות אפילו בכמה פעמים. Ele trata aqui de algo que realmente é mais cultural, com relação a copos de vinho. Eles tinham copos específicos, com medida específica de vinho, e esses copos não podiam ser tomados nem muito rápidos, nem muito devagar. Alguém que vira o copo inteiro, ele é goloso demais, e alguém que toma de golinhos em golinhos, ele é mais alguém meio arrogante, presunçoso, que ele vai tomando de pouquinho em pouquinho, como se ele fosse alguém extremamente importante. Então, com relação a esses copos, o costume, o normal era se tomar o copo em 2 vezes. Porém, obviamente, se é um copo muito grande, não é um copo como o de antigamente, esse copo específico com uma medida especial. Se é um copo maior ou se é uma bebida muito quente ou muito fria, não tem problema a pessoa tomar isso em algumas vezes. Se é um copo muito pequeno também, não tem problema virar de uma vez só. O que está se tratando aqui era um copo com uma medida específica, que alguém que virava o copo de uma vez só, isso demonstrava um certo comportamento que não segue a etiqueta judaica. הלכה ג' לא ישוך פרוסה וניחן על גבי שולחן, או יתן לחברו או לתוך הקערה, כי שמא הוא מאוס לחברו. Não se deve morder uma comida e devolver no prato central, dar para alguém comer, porque isso pode enojar as pessoas em volta. Quando a pessoa está comendo, ele deve tomar muito cuidado para não deixar ninguém com nojo. Então, comer um pedaço, mastigar um pedaço e devolver no prato, ou devolver no meio, ou dar para alguém comer do mesmo pedaço, isso daqui pode enojar as pessoas que estão na mesa e não se deve fazer isso. Também não deve se tomar o do copo e oferecer para alguém tomar do mesmo copo. Por quê? Se você vai oferecer o seu copo para alguém beber, pode ser que essa pessoa não quer usar o mesmo copo. Não por doença ou por algo do tipo, simplesmente porque ele não sente bem, ele sente um pouquinho de nojo de pegar o mesmo copo de outra pessoa. Se você oferecer para ele, às vezes ele vai ficar com vergonha de falar não e vai acabar bebendo e ele não quer fazer isso. Então você está forçando ele a entrar numa situação em que ele não gostaria de fazer, agir de uma forma que ele não quer. Então deve tomar muito cuidado com relação à comida na hora que você vai oferecer uma comida para alguém, para ter certeza que essa pessoa realmente está disposta a receber isso e você não está colocando ele numa situação numa saia justa, como se diz, em que ele não tem muito para onde sair, ele vai ficar com vergonha de negar, de falar não, e vai acabar se sentindo forçado a comer alguma coisa que ele não gostaria. הלכה ד' לא יהיה אדם קפדן בסעודתו, כי האורחים בני הבית מתביישים אז לאכול, כי חושבים פן מתרגז ומקפיד על אכילתן. No momento da seudá, no momento da refeição, a pessoa ele não deve ser dura demais com as pessoas que estão lá comendo, rígido demais, vendo o que cada um está comendo ou não, porque ele pode estar constrangendo as pessoas que estão lá comendo, e elas vão acabar evitando de comer, vão acabar sentindo mal de que eles estão comendo demais, ou que o dono da casa está nervoso, está bravo com eles, não vão querer irritar e vão acabar não comendo. E se você tem visita, se você tem sua família comendo junto com você, deve-se tomar cuidado para que eles se sintam bem, se sintam à vontade e confortáveis de estarem lá sentados comendo.